Eu costumava morar em uma casa de 3 andares com meus pais, meu irmão mais novo e nosso cachorro. Nos mudamos para essa casa alguns meses antes do meu irmão nascer. Foi então que conhecemos os vizinhos do outro lado da rua. Lucas, o filho mais velho da família, sempre foi um pouco estranho, mas alguns aspectos de sua personalidade eram mais do que estranhos, eram muito perturbadores. Levaria horas para explicar tudo, então vou direto ao ponto. Estou quase certo de que Lucas esteve dentro da nossa casa no meio da noite. Nossa casa foi construída em uma colina, por isso parecia ter apenas 2 andares vistos da frente, e o porão era conectado ao quintal. Os quintais dessa vizinhança eram muito maiores do que em desenvolvimentos habitacionais mais novos, então seria fácil para alguém entrar em nosso quintal sem ser visto. Mesmo assim, minha família era péssima em garantir que todas as portas do porão estivessem trancadas. Meu irmão e eu íamos e voltávamos enquanto brincávamos no quintal ou alguém descia para soltar o cachorro, e esquecíamos de trancar uma das portas antes de dormir. Vivíamos em uma área segura onde as pessoas muitas vezes deixavam suas portas destrancadas. No entanto, minha família sempre trancava a porta do porão todas as noites, junto com todas as outras portas do andar principal. Eu tinha um horário de sono bagunçado naquela época, então normalmente ainda estava acordado às 3 ou 4 da manhã. Há 2 momentos específicos, tarde da noite, que me fazem pensar que Lucas esteve dentro da nossa casa sem que soubéssemos. Uma noite, eu estava no meu quarto, no andar superior da casa. Era provavelmente por volta das 2h30 da manhã quando de repente ouvi um rosnado furioso vindo do andar de baixo. Pensando que meu cachorro tinha visto um gato no quintal da frente, rapidamente desci as escadas para impedi-lo de latir e acordar toda a minha família. Isso acontecia de vez em quando, então eu não dei muita importância, mas em vez de encontrar meu cachorro perto da janela da frente, encontrei-o perto da porta trancada que levava ao porão. Os pelos na parte de trás do pescoço dele estavam arrepiados e seu focinho estava pressionado na parte de baixo da porta. Havia algo ou alguém do outro lado da porta do porão. Eu era apenas um adolescente na época, então comecei a entrar em pânico e silenciosamente subi as escadas. Acordei meus pais, mas nenhum dos dois me levou a sério. Meu pai achou que meu cachorro estava ouvindo barulhos de fora, mas eventualmente desceu para verificar. Ele disse que tudo estava normal lá embaixo, mas notou que esquecemos de trancar uma das portas do porão naquela noite. Outra noite, eu estava acordado tarde no meu quarto. Desta vez, em vez de ouvir meu cachorro rosnando, ouvi um latido alto que ecoou por toda a casa. O som foi repentino e alto, quase me fazendo pular da cadeira. Pensei que meu cachorro tinha visto um gato lá fora, então rapidamente olhei pela janela do meu quarto para ver o que ele estava latindo. Mas meu coração afundou quando, em vez de um gato, vi Lucas correndo para fora do nosso quintal no escuro. Observei-o correr pela rua de volta para sua casa antes de fechar as cortinas e me esconder. Fiquei sentado lá tentando entender o que tinha acabado de ver, perguntando-me por que Lucas estaria no nosso quintal tarde da noite. Na manhã seguinte, contei à minha mãe sobre isso, e ela disse que falaria com a mãe de Lucas sobre o ocorrido. Mais tarde, descobri que, quando minha mãe falou com eles, disseram que seu filho nunca faria isso. Mas estou certo de que Lucas esteve dentro da nossa casa à noite fazendo sabe-se lá o que. Quero dizer que isso aconteceu há muito tempo e minha família não mora mais naquela casa, mas pensando em tudo agora, percebo o quão assustadora a situação realmente foi. Foi há alguns anos que aluguei uma casa no norte da Califórnia. O bairro ficava nos arredores dos subúrbios. Parecia perfeito porque eu tinha espaço suficiente, mas também bons vizinhos por perto, então eu não me sentia solitário. Não havia postes de luz, então ficava muito escuro à noite, especialmente se as nuvens cobrissem a lua. Eu não me importava com a escuridão, pois fazia minha pequena casa parecer ainda mais acolhedora à noite. Então, um dia de inverno, cheguei em casa do trabalho.
Era uma noite nublada, então eu só podia ver o que os faróis do meu carro e a luz da varanda iluminavam. Quando saí do carro, notei que alguém poderia estar fumando por perto. Isso era estranho porque eu nunca tinha sentido esse cheiro ao redor da minha casa antes. Não vi ninguém, então ignorei e entrei. Eu tinha acabado de terminar um longo turno com horas extras, então estava muito cansado. Mesmo não sendo nem 7 horas, decidi tomar um banho e ir para a cama. Acordei depois, certo de que ouvi um barulho dentro da minha casa. Não fiquei preocupado a princípio, porque meu amigo às vezes parava para usar meu chuveiro depois do trabalho. Eu até dei a ele uma chave reserva para que pudesse entrar mesmo que eu não estivesse em casa, mas ele sempre me mandava uma mensagem para avisar antes. Dessa vez, porém, eu não ouvi meu telefone tocar. Então, alcancei meu telefone na mesa de cabeceira para ver se meu amigo havia me mandado uma mensagem. A luz brilhante da tela e do teclado numérico me cegou, e isso foi antes dos telefones poderem ajustar o brilho da tela no escuro, e meu telefone era tão brilhante que poderia ser usado como uma lanterna. Com os olhos semicerrados, vi que eram 9 horas ou algo assim, mas não consegui ver se havia uma nova mensagem. Coloquei o telefone de lado e chamei pelo nome do meu amigo. Depois de alguns segundos de silêncio, ouvi passos altos enquanto alguém começava a correr no andar de baixo da minha casa. Pulei da cama e corri para o armário. Eles já estavam subindo as escadas quando eu abri a porta e entrei. A casa tinha 3 quartos no andar de cima, e 2 quartos de cada lado do corredor e um banheiro no final. Ambas as portas dos quartos estavam fechadas, mas a porta do banheiro estava ligeiramente aberta. Ouvi a pessoa na minha casa correr pelo corredor, passar pela minha porta e entrar no banheiro. Graças a Deus, isso me deu tempo suficiente para abrir o acesso ao sótão no meu armário e me puxar para cima. Eu tinha acabado de começar a me levantar quando a pessoa saiu correndo do banheiro. Meus pés mal estavam dentro do sótão quando a porta do meu quarto se abriu. Então ouvi passos entrando no meu quarto e parando. Quando não me viram, correram de volta para o corredor e entraram no outro quarto, que só tinha caixas, alguns pesos e uma mesa onde eu pintava modelos. Eles devem ter pensado que alguém estaria escondido no quarto, porque voltaram correndo para o meu quarto e acenderam a luz. Um momento depois, a porta do armário se abriu. Eu estava agachado no sótão, a apenas um pé de distância da entrada, pronto para impedi-los se tentassem subir. De onde eu estava, só podia ver do joelho para baixo. Eles usavam jeans azuis sujos com as barras desfiadas e botas de trabalho gastas. Depois de alguns segundos vasculhando o armário, eles recuaram e ouvi um estrondo alto vindo do meu quarto, seguido por um grito de frustração e raiva. Fiquei agachado no sótão. Eu tinha deixado meu telefone quando corri para o armário e não tinha certeza se conseguiria descer sem que ele me ouvisse. Depois de um tempo, os barulhos pararam. Comecei a contar lentamente, e, quando cheguei a 1000, achei que era seguro descer e ligar para a polícia. A primeira coisa que vi quando saí do armário foi que o intruso tinha virado minha cama, provavelmente procurando por mim. Esse foi o barulho alto que ouvi depois que ele saiu do armário. Como não consegui encontrar meu celular, fui até o telefone fixo ao lado da cama e liguei para a polícia. Fiquei no meu quarto até ouvi-los gritarem do andar de baixo. O primeiro andar estava uma bagunça, mas eu já esperava isso. As cadeiras estavam derrubadas, o sofá estava virado, todos os livros, fotos e pequenas coisas que eu tinha nas prateleiras estavam espalhados pelo chão. Na cozinha, os armários estavam abertos e as caixas e latas de alimentos estavam jogadas no chão. Pelo que pude ver, a única coisa que faltava era uma faca do bloco de madeira. A polícia revistou toda a casa e descobriu que a porta lateral havia sido forçada com algo como um pé de cabra. Eles acreditavam que ele estava vigiando minha casa há algum tempo. Então percebi que ele devia estar lá fora fumando quando eu cheguei em casa. Eles reuniram as evidências e me aconselharam a ficar com a família ou amigos naquela noite e consertar a porta, mas eu não fui a lugar nenhum e decidi ficar acordado.
Movi uma estante para bloquear a porta quebrada e passei as próximas horas limpando. Às vezes, eu ia até a janela com uma lanterna e apontava para a cerca, mas não vi nada. No dia seguinte, liguei para consertar a porta e instalei luzes de movimento na parte de trás e nas laterais da minha casa. Também passei um cabo telefônico até o sótão e instalei um telefone fixo. Eu não queria ficar preso lá em cima sem um telefone novamente. Outra precaução que tomei foi praticar o quão rápido e silenciosamente eu conseguia sair da cama, ir até meu armário e subir no sótão. Tento não pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse sido mais lento para chegar ao sótão ou se ele não tivesse ido ao banheiro primeiro no final do corredor. Sou estudante do penúltimo ano do ensino médio e não tenho carro, então, na maioria das vezes, ando a pé ou de bicicleta para me locomover. Por causa disso, vejo muitas pessoas na rua, o que geralmente não é um problema. A propósito, moro em uma cidade agradável e frequento uma boa escola. Não é uma escola particular, mas é uma escola pública de boa qualidade. A parte da cidade onde moro é considerada uma área de baixa renda. Não é ruim, mas não tão agradável quanto onde muitos dos meus amigos moram. O cara dessa história é alguém que meus amigos próximos e eu chamamos de o viciado. A primeira vez que o vi foi quando estava caminhando para o parque para jogar basquete em um verão. Ele passou por mim e disse algo que não consegui entender, então eu simplesmente o ignorei e continuei caminhando. Nada de estranho aconteceu ainda. A segunda vez que vi esse cara foi quando estava comendo em uma pizzaria perto de minha casa com alguns amigos. De repente, meu pai me ligou gritando: "Estamos saindo para a igreja em 5 minutos, volte agora." Então lá estava eu, correndo como um velocista olímpico de volta para casa, quando o mesmo cara me parou. "Ei, por que você está correndo?" Fiquei me perguntando por que ele estava parando alguém claramente com pressa. Até agora, nada muito louco tinha acontecido, mas há mais. Uma noite, minha namorada e eu estávamos sentados no sofá da sala assistindo a um filme. De repente, senti algo estranho e me virei. A forma como minha casa é arranjada, há janelas bem atrás do sofá. Quando me virei, vi alguém que parecia estar olhando através das persianas abertas. Não tenho certeza absoluta de que era ele, mas tinha o mesmo porte e usava roupas semelhantes. Chamei a atenção da minha namorada e ela também olhou, mas quando o fez, ele se afastou casualmente. Dei de ombros e voltamos a assistir ao filme. Agora, é aqui que as coisas ficam estranhas. Um dos meus melhores amigos, vamos chamá-lo de P para preservar a privacidade, vem para minha casa com bastante frequência. Estávamos caminhando até a loja para comprar lanches quando vimos o viciado vindo em nossa direção. Ele veio até nós e começou a dizer olá, então dissemos olá de volta e continuamos. Enquanto caminhávamos e conversávamos, notei que P estava incomumente quieto, então perguntei se ele estava bem, e ele se virou para mim e disse: "Você sabe que ele disse seu nome, certo? Você contou seu nome a ele?" Foi aí que me dei conta de eu nunca disse meu nome a ele. Então, aqui está a última vez antes da mais recente. P estava na minha casa novamente, junto com outro amigo próximo, que vamos chamar de K. Estávamos caminhando para o parque à noite para jogar basquete quando vimos o viciado. Em vez de dizer qualquer coisa, ele ficou quieto e apenas nos observou enquanto passávamos, mantendo os olhos em nós o tempo todo. Todos nos olhamos e percebemos que ele estava começando a nos seguir. Aceleramos o passo e, eventualmente, ele parou de nos seguir. O resto da noite passou silenciosamente. Então, de manhã, por volta das 5 horas da manhã, saí para correr. Você pode se perguntar por que um estudante do ensino médio estaria correndo às 5 horas da manhã. Bem, há duas razões. Primeiramente, luto wrestling na minha escola, então corro todos os dias para manter a forma.
A outra razão é que eu não conseguia dormir e pensei que poderia muito bem sair para correr. Quando estava terminando e prestes a entrar na minha rua, notei o cara parado e me olhando ao lado de um carro, do outro lado da entrada da minha rua. Virei na minha rua e olhei para trás, mas o cara esquisito já havia sumido. Quando estava voltando, já eram cerca de 6 horas, então já estava claro, mas eu constantemente sentia que ele estava me observando. Ou talvez eu estivesse apenas ficando paranoico. Neste ponto, não sei realmente como me sentir sobre esse cara agora que parece que ele está se escondendo de mim. Não sei o que ele está tramando. Não me sinto muito inseguro porque sou um cara grande, com cerca de 1,95 metros, mas ser confiante demais sobre sua segurança pode às vezes levar a problemas, então acho importante ser cauteloso. Alguns anos atrás, no meu pequeno apartamento onde morava sozinho, as coisas começaram a ficar estranhas. Notei pequenas coisas fora do lugar, como menos comida na geladeira do que eu lembrava ter colocado ou encontrar almofadas do meu sofá no chão. Eu tinha certeza de que ninguém mais tinha acesso ao meu apartamento, então isso era intrigante. Então, uma noite, acordei por volta da 1 hora da manhã, suado, embora não me lembrasse de ter tido um pesadelo. Decidi tomar um banho, já que estava encharcado. Levei meu telefone para o banheiro para ouvir música, liguei a água e comecei a aproveitar o banho. Após alguns minutos, ouvi a porta se mexer. Eu geralmente a deixo aberta e ela não se move sozinha. Quando olhei para meu telefone, vi um reflexo na tela mostrando alguém parado perto da cortina. Tentei ao máximo não gritar e agir como se não tivesse notado nada. Tirei o chuveiro do suporte e virei a água para a temperatura mais quente. Ainda estou surpreso com a rapidez com que reagi. Quando a água ficou muito quente, o vapor encheu o banheiro e a água quente machucava meus pés enquanto escorria pelo ralo. Girei, puxei a cortina do chuveiro e apontei o chuveiro diretamente para a pessoa atrás dela. Acontece que era uma mulher. Ela gritou de dor, então bati nela com o chuveiro. Depois, pulei para fora do chuveiro e corri para a porta. Tirei a chave da fechadura e bati a porta, trancando-a atrás de mim. Um pouco depois, ela começou a bater na porta, mas felizmente a porta resistiu. Chamei a polícia e corri para a cozinha para pegar minha grande faca de cozinha, apenas para garantir. Meu coração disparou quando não consegui encontrá-la e percebi que só havia um lugar onde ela poderia estar. A polícia chegou e prendeu a mulher. Descobriu-se que ela costumava morar no apartamento, mas foi expulsa por não pagar o aluguel. Ela fez uma cópia da chave e entrou furtivamente no apartamento enquanto eu estava no trabalho ou até mesmo à noite. Talvez tenha sido ela quem me acordou em primeiro lugar, mas não quero pensar nisso. Desde então, sempre que me mudo para um novo lugar, sempre faço questão de trocar as fechaduras.